Vou adiantar mais um aspecto ou um detalhe importantíssimo e que normalmente na esmagadora maioria dos tutores que vocês vão encontrar nunca é referido e tem a ver com a forma como nós definimos este valor do use state. Já verificamos aqui que esta é a forma correta de nós podermos atualizar os valores do state. Iremos ver com certeza mais à frente como é que nós fazemos, neste caso sem ser com valores numéricos, mas por exemplo com um objeto, porque também existem alguns detalhes sobre isso. Mas tradicionalmente quando vocês veem um tutor, muito rapidamente se passa por esta utilização do use state e não se explicam determinados detalhes que podem constituir uma dificuldade adicional quando vocês estiverem a desenvolver aplicações com, por exemplo, neste caso concreto, com uma necessidade de performance maior do que aquela que estão a ter neste caso. Imaginem que vocês estão a construir uma aplicação cujo conteúdo de componentes, etc., e os states, começa a ser bastante volumoso. E vocês começam a ter alguns problemas de performance. E por vezes estes problemas estão relacionados com o facto de vocês não estarem a utilizar as técnicas mais corretas para definir os vossos elementos, os vossos componentes, etc. E este é um detalhe muito importante. Reparem o seguinte, eu tenho aqui um use state a ser definido com um valor atribuído aqui logo de forma direta. Existe, no entanto, uma outra forma de nós definirmos o valor inicial, ou o valor padrão do use state, que é através da utilização, sim, já perceberam, de uma função. Ok? Mas vocês vão perceber isto de uma forma muito simples. Vamos imaginar que este valor, em vez de ser definido aqui, é definido através de uma função qualquer. Vamos colocar aqui uma function, definir valor, e aqui, obviamente, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer um return do valor. Neste caso é o 100. Então, se eu chamar aqui esta função, definir valor, eu vou ter a possibilidade de definir o meu valor para 100. Vamos, aliás, alterar para 1000. Não há qualquer problema nisto. Reparem, eu vou aqui voltar à minha aplicação e cá está o 1000 e eu tenho aqui o aumentar e o diminuir a funcionar de forma correta. Mas agora vamos ver um aspecto muito importante, que é o seguinte. Antes de fazer aqui o return, eu vou colocar aqui um console.log e vou escrever aqui. Basicamente para perceber quando é que esta função é executada. Vocês dir-me-ão, ok, é executada uma vez. Porquê? Porque quando é definida a minha constante com o use state, ela é executada, ficou definido o valor para 1000 e a partir daqui todas as outras funcionalidades já não vão chamar esta função que aqui está. Bom, de facto não é exatamente isso que acontece. E reparem, ela foi executada, isto é, foi feito aqui um refrescamento, eu vou fazer aqui o refrescamento, e vocês veem que a função foi executada para definir este valor, que depois é apresentado. Mas reparem que quando eu estou a clicar aqui, e vocês vão começar a ver aqui a aumentar o valor, já agora se quiserem ver sempre o texto a aparecer, podem clicar aqui e desativar esta função do Group Similar Messages in Console, desativam aqui e vocês vão ver aqui o quê? Reparem, sempre que eu estou a aumentar ou a diminuir, está a ser executada aquela função. Bom, isto serve para explicar o quê? Como eu não tinha forma de vos mostrar que este valor está a ser sempre usado ou esta linha está a ser sempre executada quando nós usamos aqui as diferentes funções, porque eu aqui definia o valor de forma direta e não podia colocar aqui um console log aqui dentro, como é óbvio, ok? Então eu fui definir aqui uma função que me devolve o valor e isto aqui deveria correr apenas uma única vez. Ora, isto tem a ver com a forma como o React funciona. Então, neste caso, definido desta forma, isto é, definindo com um valor direto ali, nós estamos sistematicamente a gastar recursos da nossa aplicação. Então a forma correta para definir um valor é utilizar uma arrow function. E neste caso será uma arrow function do tipo, vou colocar aqui, return 5000, vamos para nós vermos aqui o valor a ser apresentado. E se nós agora formos verificar aqui no nosso código, eu vou aqui refrescar tudo, reparem, temos ali o 5000 e não há qualquer problema, temos aqui o incremento e decremento a funcionar. Mas aqui vamos verificar o que é que acontece se eu colocar um console log aqui dentro, porque agora também posso verificar quantas vezes é que esta função que é usada para definir o valor do use state, quantas vezes é que ela é executada. Então vou colocar aqui um console.log e vou colocar aqui V2, ok? Vou colocar assim, aqui V2. E agora reparem o seguinte, eu vou aqui refrescar e aparece aqui o aqui V2. Mas sempre que eu agora clico aqui no aumentar e no diminuir, eu já não tenho a execução novamente daquela função. Isto é, feita a definição do valor utilizando uma função, o que vai acontecer é que ela só é executada quando o meu componente é renderizado a primeira vez. E não quando eu faço alterações do valor do setState, okay? Ou neste caso do setValue,
ou set valor, como lhe queiram chamar, e portanto nós aqui ganhamos, obviamente, no que diz respeito à performance. Portanto, muito importante vocês terem esta noção, isto é, quando eu quiser definir aqui o meu use state, em vez de colocar aqui o valor 0, okay, que irá funcionar de forma normal, vou aqui refrescar, e vai aqui funcionar, e aparentemente parece tudo muito límpido e muito rápido, e de facto é, mas se eu tiver uma aplicação muito mais complexa, o que vai acontecer é que eu vou começar a perder performance, porque estão a ser executadas mais funcionalidades do que aquelas que são necessárias. Então, para isso, bastará simplesmente fazer o seguinte. Vocês colocam aqui, experimentar fazer aqui um return 0. Okay? E reparem, ele assim não me vai fazer o return corretamente, mas eu posso colocar aqui desta forma. Okay? Vamos aqui colocar assim desta forma e fica com um bocadinho mais de código, é um facto, mas fica mais limpo. Porquê? Porque eu sei agora que nos bastidores da minha aplicação eu estou a melhorar a performance da mesma.